Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a cidade. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. A gente está aqui em mais uma edição, na verdade, a edição segunda do podcast Uma Conversa. Nós já tivemos o primeiro, estamos desenferrujando, como eu disse, e pouco a pouco a gente vai de novo pegando o jeito, se livrando dos velhos vícios de linguagem, não é, Alexandre? E voltando a ser como a gente era. Num dia em que a gente publicar os podcasts secretos, você vai ver que a gente já foi melhor. Um pouco você perdoa a gente, aguenta. A gente está tentando fazer o melhor. Leve isso em conta, por favor. Mas diga-se que a gente era mais maluco. A gente, eu acho que são impublicáveis aqueles, hein? Um dia, quem sabe... Um dia, quem sabe, para alguém ou no seu processo de canonização, Padre Alexandre, a gente solta esses podcasts, quem sabe possa lhe ajudar aí no seu processo, hein? Ou afundar de vez. Bom, santo a gente quer ser, de alguma maneira ou de outra, né? E não tem santo também que não tenha lá os seus pecadinhos. Já pensou? Um santo que gosta de rap, que nem o Padre Alexandre? Ia ser louco, hein? Muito bem, a gente tenta, mais uma vez, ter uma conversa sobre temas que, de alguma maneira, fazem parte da nossa vida. Temas que, às vezes, a gente conversaria numa mesa de bar ou numa mesa de almoço. Temas que fazem parte também da nossa vida ministerial. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a cidade, sobre algumas questões que de alguma maneira influenciam diretamente na nossa vida. Mas antes eu queria jogo. Tem jogo hoje, Ferreira? Vamos ver se sai esse jogo aí. Se nada der certo, a invenção foi do Padre Alexandre. Esse jogo é por responsabilidade dele. Eu não tenho culpa. Porque o joguinho tem que ter uma questão lúdica e talvez uma certa dose de humor que... Quem sabe se acontece ou não, né? Vamos lá. Eu não sou o rei do stand-up comedy. E às vezes a minha piada sai fora do tom. Um dia vocês... Olha, quem conhece aí o Padre Alexandre... Um dia vocês peçam, assim, no momento de muita descontração, para que ele possa dar a risada padrão. E aí ele mostra para vocês como é a famosa risada padrão do Padre Alexandre. Eu não vou dar risada. Não vai, não pode. Deixa... Mas a risada padrão era uma coisa sensacional, hein? A gente faz ela até hoje, de vez em quando. Precisa de um time, de um clima. Precisa. Mas vamos lá, qual é o jogo? O jogo que eu proponho, e eu vou propor e ao mesmo tempo você é cobaia, é a roleta rubrica. É um trocadilho com a roleta russa, é lógico, e com as rubricas da celebração ou das celebrações católicas, porque a gente adora uma rubrica. Só explicar que rubrica são algumas letrinhas em vermelho, por isso rubrica, que dão as instruções daquilo que a gente deve fazer. Quando a gente reza a missa, não é que a gente sabe as coisas da nossa cabeça. Existe um livrinho, um manual que ajuda a gente a rezar de maneira que padronize também o jeito de rezar a missa. Por isso, a questão da rubrica, né, que são as instruções. Manda lá, devia fazer uma vinheta, né? Roleta rubrica. Uma voz do... Lombardi. Do Lombardi. Isso vai sair na edição, se eu não esquecer, porque a gente não edita quase nada, né? Vamos lá. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com alguns pontos das rubricas das nossas celebrações com temas da vida do cotidiano. Então, por exemplo, tem um dos temas que é o Kyrie. E aí, se sair o Kyrie na roleta, você vai saber de qual notícia se refere. Certo. E outro tema é o Glória, outro tema é Memória, outro tema é Mística e outro tema é Oferenda. O Padre Alexandre, você tem uma notícia para cada assunto desse, é isso? Tem uma notícia para cada tema. E eu tenho que comentar, é isso? Eu vou girar a roleta e você vai me dizer qual que saiu aí. Tá. Eu dou o número e você me mandou a lista aqui, é isso? Exatamente. Tá aqui. Vai, manda. Ou Kyrie, ou Glória, ou Memória, ou Mística, ou Oferenda. Manda a bala. Vou girar então. Gira e fala o número. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Vamos lá. Efeito especial. Aí. Gira essa roleta, menino.
Muito bem, saiu aqui o número 5. 5 é memória. Certo, muito bem. Então aqui que eu escolhi como tema da memória, que vai ser um acontecimento da história que está acontecendo, que aconteceu no dia de hoje, nesse dia que nós estamos gravando. Que foi nós estamos gravando no dia 27/12. 27 de dezembro. Eu procuro ou você procura? Eu já procurei aqui. Aí, Wikipedia? Wikipedia aconteceu bastante. Aconteceu um monte de coisa. Eu tô vendo aqui. Qual dessas? Então, eu vou destacar aqui hoje que no dia 27 de dezembro de 1831, Charles Darwin embarcava para fazer sua viagem ao redor do globo, parando nas Ilhas Galápagos, na América do Sul. Um marco importantíssimo para ele propor a sua teoria da evolução. Olha só, bacana. É data importante de fato, hein? 1831, dia 27 de dezembro. É interessante que a gente vai fazer memória, é uma memória até que vale a pena, porque, veja, há uma confusão, me corrija se eu estiver errado, de muita gente que acha que nós cristãos, e aqui vamos falar de casa cristãos católicos, abominamos a ciência, abominamos tudo aquilo que pode ser um discurso científico. Mas a igreja não deixa de lado aquilo que é também a evolução das espécies. E até a importância que se tem de uma visão científica para que a fé possa progredir também no sentido de se ocupar das coisas espirituais e não mistificar algumas coisas que, de fato, podem ser tratadas em um outro âmbito, no âmbito científico ou em outra ciência que seja. Eu acho que a gente poderia até, de alguma maneira, depois, colocar isso numa pauta, né? Grandes nomes da ciência e que eram cristãos verdadeiramente praticantes. E aí a gente tem bastante coisa. Não Darwin, lógico, mas a gente tem aí bastante nomes de padres católicos, inclusive, que, de alguma maneira, são nomes bem presentes no desenvolvimento científico. Boa, gostei dessa memória. 1831, 27 de dezembro, Charles Darwin embarca para a viagem que culminou na elaboração da teoria da evolução das espécies. Gostei. Vai girar outra? Vai dizer mais alguma coisa? Vamos girar mais uma só para desenferrujar. Esquentar os tamborins. Gira aí. Duas giradas? 2 giradas porque eu sou corajoso. Aí, qual o número? Número 1. Kyrie, só para lembrar, é pedido de perdão, não é? Pelo menos na missa é o pedido de perdão. O que deu no Kyrie aí, Alexandre? No Kyrie a gente fala de um vacilo que aconteceu nesses dias, que foi notícia. Vacila esse cachorro latindo aí, hein? Sério? Tá tão horrível assim? Não, de boa, tá participando. Depois dá o nome dele pra gente acreditar. Mano, a vida como ela é. Exato, na periferia, aqui é moto e daqui a pouco passa o carro do funk. E eu escolhi a notícia aqui que a semana passada morria o cardeal Bernard Law, que estava diretamente envolvido nos escândalos de pedofilia nos EUA. Mais especificamente na igreja de Boston, né? Exatamente. Eu me permita falar aqui rapidinho. Hoje, o atual cardeal da Diocese de Boston, da Arquidiocese de Boston, é o Sean O'Malley. Mas eu tive 2 vezes na Catedral de Boston e na missa de domingo ainda tem gente que faz piquete na porta da igreja, com muita razão, reclamando do acobertamento dos vasos, melhor dizendo, dos vários casos de pedofilia que aconteceram naquela época. Ou seja, é uma chaga que a Igreja Católica tem e que vai ter por muito tempo, e porque se acobertou, deixou essa doença se espalhar ainda mais. Em vez de ter sido curado, em vez de ter sido tratado,
essa chaga continua aberta, tem muita gente que sofre, Alexandre, e faz piquete mesmo na porta da igreja da Catedral de Boston, a Catedral de Santa Cruz, reclamando ou deixando claro, muito claro assim na porta, olha, estamos nós aqui, os filhos dos que sofreram, os que sofreram, para lembrar verdadeiramente aquilo que foi feito. É uma morte de alguém, mas é alguém que, de fato, causou um vacilo até uma palavra leve, né? Porque o cardeal Law acabou fazendo em sua época. Sim, e eu quis trazer esse fato porque, de alguma forma, encerra, né, a morte de um personagem importante do acontecimento, faz nós pensarmos, e agora, né? Talvez o cardeal Law morreu, mas talvez alguns desses padres estejam vivos ainda, e por mais que também um dia irão morrer, nós não podemos deixar com que a história se apague, porque infelizmente não é um caso que se encerrou, veio a público, de alguma forma foi tratado, foi eficaz ou não, é o que nós devemos pensar. A coisa pode se repetir ou não, é outra coisa que nós devemos pensar. Como dizia um padre amigo nosso no tempo de formação, quando nós vemos o vizinho com a barba pegando fogo, nós colocamos a nossa de molho. Exato. Então, lembramos o vacilo, o mal feito e pedimos perdão, e porque também assumimos como parte da igreja de que isso não pode ficar em brancas nuvens, não pode ser esquecido, mas tem que ser assumido por todo mundo como algo a ser combatido. Exato, né? Sem dúvidas. E só para fechar, repetindo aquilo que você disse, não é a partida do cardeal Law que coloca fim a um trecho da história, mas quem sofreu isso continua vivo, continua sofrendo as consequências. É aquilo que eu disse, tem gente que vai para a porta para lembrar, eu sofri e ainda sofro. E eu acho bom que isso aconteça, porque é feridas que, como você disse, na corresponsabilidade de quem caminha, nós causamos, né? Foi-se, que Deus tenha misericórdia, a gente não tá no lugar de ninguém, né? Isso é um vacilo que, de alguma maneira, a gente tem mesmo que pedir perdão. Mais do que vacilo, é algo bem grave mesmo, e que a gente combata e possa ajudar os outros e os fiéis também possam entrar nessa luta contra esses tipos de crime, se vem isso acontecendo. Vamos pro tema, Alexandre? Bora! Se extraterrestres nos olhassem de verdade, qual não deve ser sua perplexidade assistindo à incompreensível respiração das cidades? Pois, do ponto de vista de Marte ou de Sírio, as cidades do planeta Terra respiram, escarram, arrotam, vomitam. Pelo menos as cidades muito grandes, as metrópoles, tão povoadas como certos estados, portanto uma espécie de cidades-estados, subjugam, aliás, todo o território que as circundam. Vistas de longe, pelo telescópio desses extraterrestres, essas metrópoles parecem corpos de polvos, cujos tentáculos abraçam o país de que são as capitais. Nesses tentáculos, que aparecem transparentes, flui periodicamente num fluxo torrencial toda a energia do corpo do polvo que se torna, por sua vez, enxangue. Os tentáculos do polvo são as redes de autoestradas que partem, de fato, da metrópole ou para aí se encaminham. Essa imagem fantástica vem do texto L'Homme et la Ville, do francês Albin Michel. Esse texto foi citado por João Batista Libânio no seu baita livro chamado As Lógicas da Cidade. Aliás, se alguém estiver ouvindo e estiver com a minha cópia do Lógicas da Cidade, por favor, devolva. Ela faz bastante falta. Eu já comprei a terceira edição já, mas eu queria a primeira porque foi autografada pelo autor. Quem tiver aí com ela, por favor, me devolva. Padre Alexandre, a cidade é um fenômeno que a gente não consegue escapar, né? Cara, que texto fantástico. Não só não
conseguimos escapar, mas como somos meio que parte desse organismo, né? Nós como somos se falava. células desses tentáculos. Cara, e pensar que talvez a pessoa que mora numa cidade como nós, como São Paulo, é tão entranhado da cidade que nós não sabemos ser de outro jeito que não paulistanos. Eu sou muito bairrista, assim, todo mundo fala isso e quando eu estava morando com pessoas do Brasil inteiro, eles falavam, mano, não, quem falava mano era eu, mas falava assim, nossa, como você Eu era taxado, Pedro, inclusive de caricato, né? Porque eu falava mano. Do paulista caricato? Eu era uma caricatura de todos os paulistas, porque uma hora eu falo que nem as meninas da Moca, meu. E hora eu falo umas gíria, tá ligado? E o pessoal... E o pessoal falava, você é paulistano, em qualquer canto que você vai, todo mundo sabe o que você é. Mas, para dizer que a cidade é um fenômeno que talhou a humanidade como ela se apresenta hoje no planeta Terra. E as cidades no planeta, de fato, vão moldando o ambiente e tornando a Terra algo que ela nunca foi em milhões de anos, não? Exato, até porque dentro da evolução humana, existe uma série chamada Cosmo, e tem a versão nova do Neil deGrasse Tyson, que é um físico, acho que é físico, me perdoem se eu citar errado aqui, ele é conhecido por um meme muito engraçado, e ele fala de um calendário, desde a criação até os dias de hoje, e nós, seres humanos, humanidade organizada como estamos, nós surgimos nesse calendário como se hoje o nosso surgimento acontecesse às 11h58 do dia 31 de dezembro. Ou seja, existe toda uma história de universo, existe toda uma história de planeta Terra, mas o nosso jeito de se organizar, a nossa presença no universo, organizados como estamos, é algo muito curto, mas que define o nosso jeito de ser. Não há vida sem cidade, né? Não é vida no planeta Terra e na atual configuração sem cidade, né? Sim, e interessante também, Pedro, que se nós formos para o lado do conhecimento, as cidades, elas marcam o início da organização do conhecimento de uma forma, vamos dizer, que deixou de ser algo simplesmente do dia a dia e para ser aplicado ali enquanto se vive, mas a cidade ela propiciou que o conhecimento se acumulasse. E tanto que um dos pontos que marcam a vida do homem na cidade é justamente quando começa a chamar o cidadão da cidade de civilizado. Oi, cidadão da cidade, como esses termos que envolvem a cidade, cidadão, cidade, civilizado. Esses termos pode parecer absurdo, mas como todos esses são ligados ao modo com o qual nós nos organizamos em vida. E se você vive na cidade, então você participa da civilização. Se você não vive na cidade, então você é o selvagem, você é aquele que está à margem e traz todo esse peso, puxando a questão para a filosofia, lá da discussão na Grécia sobre a polis e depois em Roma, da própria Civitas, que... Certo. O romano, ele vai ser orgulhoso de justamente carregar o nome daquela porção de terra de onde ele saiu, que garantia para ele a educação, a organização e a disciplina, para que pudesse expandir o império e ser o que se tornou. E forma a identidade de alguma maneira.
eu sou dessa cidade. Então eu sou assim, como você, que é o paulistano padrão. Mesmo em Roma, é o paulistano, a gente fala bairrista, mas que eu sou daqui, eu trago as características daqui, onde quer que eu esteja em Roma ou em Madagascar, eu vou ser um paulistano e vou carregar as características desse meu lugar. Interessante que a cidade surge, é um fenômeno sociológico também, eu acho, e ela surge por causa de uma necessidade de aglomeração. Interessante que, se você vai olhar, agora olhando do ponto de vista cristão, mas judaico-cristão, eu lembro que nós tínhamos um professor na faculdade, eu e o Padre Alexandre estudamos não no mesmo ano nem na mesma turma, mas ali por volta da mesma época, um ano de diferença, acredito eu, e havia um professor que explicava esse fenômeno da cidade como um fenômeno religioso também, né? Do surgimento do templo, e em torno do templo ficava aquilo que se tornava mais próximo do templo, e ao pouco a pouco o comércio ia se formando, e em torno do comércio mais casas, e de repente o fenômeno religioso era o ponto de partida para se criar uma cidade. Isso ainda acontece hoje em dia. Esse fenômeno religioso aliado à criação de cidades é tão verdade que onde nós moramos, que é São Paulo, eu moro aqui, o Padre Alexandre também, foi uma cidade fundada, ela chama São Paulo porque foi fundada no dia da conversão de São Paulo Apóstolo, que é o dia 25 de janeiro, e como ela cresceu em torno do pátio do colégio. Tanto que o centro de São Paulo, hoje, lógico, é deslocado para a Praça da Sé, mas muito próximo ali, não chega a 500 metros, está o ponto central, o ponto zero da cidade, e adivinha o quê? Uma igreja. Uma coisa vem da outra também. É curioso como esse fenômeno religioso dá um início a esse tipo de vida que a gente vai estar falando hoje, né? É um aspecto, Pedro, interessante da religião, porque geralmente quando nós falamos do aspecto do sagrado e da espiritualidade, nós remetemos sempre a nossa relação com o divino. Mas a religião também tem um aspecto gregário e coletivo que na cidade isso se torna muito evidente, né? Quando você lembra dessa coisa do reunir-se em torno do templo, e aí a gente pode evocar também na tradição judaica Jerusalém, Sim. a cidade que é ao mesmo tempo hierofania de Deus e lugar da paz, e que olha só quanto tempo existe Jerusalém e é chamada Cidade da Paz, né? O lugar da paz. E certos presidentes de certos países tacam fogo agora. E certos países que nascem justamente para dominar essa cidade acabam segregando moradores que ali estavam. Eu vou soar mega babaca agora, mas eu já estive em Jerusalém. Não dá para entender. Não dá para entender. E sinceramente, com muito carinho, a gente tem que rezar para que, eu particularmente acho, por mais que biblicamente se fale de que é a cidade que pertence ao Estado de Israel e tudo mais, seria tão bom se mantesse a neutralidade, porque não dá para entender aquele lugar. É um lugar santo, verdadeiramente, mas não dá para se compreender e passar para alguém soa, na minha opinião, um tanto quanto perigoso. Não é à toa que o Papa Francisco também vem falando isso, né? E pra gente não falar mal só de certos países, vamos lembrar também na história quando a cristandade promoveu as cruzadas para retomar Jerusalém. Exato. E é um fetiche, de certa forma, né, Pedro? É um fascínio que pra quem é lugar... religioso, meu Deus. Exato, que povoa o nosso imaginário, e é bom nós refletirmos por quê. Por que é tão importante? É um lugar, mas não é só pelo lugar, é pelo que representa, mas não é só pelo que representa, é por essa identidade que esse lugar nos dá. Jerusalém nos dá uma identidade, Roma, a cidade eterna, nos dá uma outra identidade, São Paulo, e cada lugar, cada cidade nos traz toda essa amálgama cultural que é importante, mas até que ponto que é importante, isso a gente deveria refletir também.
Muito bem, Pedro. E nesse sentido de refletir sobre o que é a cidade e o que ela nos trouxe, eu queria refletir contigo a diferença entre a noção antiga de civismo, né, de civilizado, e a noção hoje muito mais usual, que é o de ser urbano. Hoje, quando você fala que mora na cidade, ninguém fala assim, Pedro, você é civilizado. Mas geralmente as pessoas vão falar assim, então você é uma pessoa urbana. Características urbanas, moda urbana, é verdade. Esse termo, de alguma maneira, traz uma identidade de alguém que mora na cidade. Olha, essa roupa é mais urbana, esse é o jeito urbano, estilo urbano. É verdade, não se fala mais de cosmopolita, fala-se mais de urbano. Exatamente. Mas me diga aí, você como lida com com esse ser urbano? Já que nós lembramos já bastante sobre esse aspecto histórico mais ligado à civilização, diga aí como você acha que nós assumimos essa questão da urbanidade e como isso desenrola nas identidades das pessoas civilizadas? Eu posso falar por mim, mas a gente pode falar de onde a gente vive. É o que eu conheço e alguns outros lugares que talvez já tenha ido. A cidade, para mim, ela é, como você disse, ela é definidora de identidade. Eu adoro o silêncio. Eu falo sempre que eu tenho vontade de ser padre no campo, mas quando eu vou viajar, batata, adivinha pra onde eu vou? Cidade. E sempre cidade grande. Eu gosto de cidade grande. O que eu gosto de ver na cidade é como, mesmo ela dando características individuais para a pessoa, individuais eu digo do local, o que me chama a atenção nesse fenômeno da cidade é como, mesmo ela mantendo uma identidade, uma coesão, ela se fragmenta culturalmente. Digo isso em São Paulo, por exemplo. Sim, eu concordo com você. A cidade ela traz esse aspecto de aglomerar pessoas que vêm com as suas cargas culturais, mas eu penso, e isso me fascina e ao mesmo tempo me assusta, que hoje, quando nós trazemos essa ideia de urbanidade, nós lembramos mais de que as pessoas no nosso meio, elas estão mais individualistas, o trânsito muitas vezes nos afasta porque você tem que percorrer um caminho longo de um ponto a outro do território e isolado, e ao mesmo tempo, se antes você se sentia parte daquela polis e queria lutar pelos direitos da sua porção de terra, né, do seu território, da sua nação, da sua cidade-estado, hoje em dia você se sente tão pequeno diante da massa populacional de uma cidade grande que você se sente inerte, né? A sua voz é só mais uma, você é mais uma peça na engrenagem, e tudo isso de alguma forma te aliena, né, Pedro? Ser urbano hoje é diferente de ser rural ou ser de um lugar menor. É ser egoísta. É você não se preocupar com a natureza, É você não se preocupar com quem tá do seu lado, cara. Não se preocupar com quem tá do seu lado, você gerar um lixo e não saber para onde esse lixo vai, porque né, tá distante de você esses problemas. Aí você dizia sobre urbanidade e civilidade, e à medida que você ia desenvolvendo esse pensamento, eu pensava aqui também, né? Porque, veja, é correto dizer, à medida que você morar na cidade, você ganhava o título de civilizado, hoje, nessas atuais configurações tão egoístas, em que ninguém pensa em ninguém, eu vou votar no candidato que vai resolver o meu problema, não o problema da cidade. Eu vou votar e eu vou olhar para o candidato que vai resolver as minhas questões, não a questão da cidade, o lugar onde eu moro, o meio ambiente em que estou.
À medida que a gente mora na cidade e esse egoísmo que vai fazendo parte da nossa vida, a gente vai ficando menos civilizado. É curioso como deu a volta. É muito louco. Deixamos de ser civilizados, a gente deixou de se preocupar com o coletivo e é uma preocupação tão exacerbada, tão excessiva, melhor dizendo, conosco mesmo, que a gente não tá nem aí. Um exemplo disso é metrô. Pega metrô. Cara, esses dias eu precisei pegar metrô mais cedo e é impossível, as pessoas não estão nem aí. Ela quer entrar e se você tá na frente, ela te empurra. Você vai no movimento que a galera põe. É uma falta de noção. Você pode dizer, não, mas é a pressa e tudo mais. É também tudo isso. Mas a gente entra numa loucura de viver na cidade de tal maneira que a gente não consegue perceber o quanto a gente está se bestializando, bestificando, ficando, não é besta, mas de bestial, de ser animal, por causa dessa correria que a cidade acaba colocando na gente. Eu usei o metrô de exemplo porque recentemente eu pego o metrô, mas esses dias peguei mais cedo. Eu falei, tá bom, vocês querem que eu entro. Não tava afim de entrar nesse vagão cheio, mas não tá nem aí se você tropeçou ou não, se você caiu ou não, se você tem dor ou não. Essa é uma falta de olhar para o outro que entristece. E isso vai permeando aí a vida do povo que mora na cidade que deveria ser civilizado. E você falava da bestialidade, eu lembrei da expressão selva de pedra. Pois, tá igual, é isso aí. Somos selvagens de novo em meio a uma selva que nós construímos. Vai ter alguém que vai dizer, eu tô falador hoje, peço desculpas, ai, mas os selvagens, nossa, eles são muito melhores. Tá, gente, é o termo, tá? Ninguém tá falando que os selvagens não são civilizados ou que falta coração, não é isso. É a questão de termo, tá? Fiquem tranquilos, eu sei mais ou menos o que eu tô falando. Sim, e a gente não pode também romantizar, nem... lógico, aqui a gente está desconstruindo a vida urbana, mas também não podemos romantizar o outro lado, né? A música é bonita, eu quero uma casa no campo, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, mas ninguém quer viver sem Wi-Fi também, né? Esses dias eu fui viajar pro campo, ficar uns dias meio isolado, a primeira coisa que eu pedi tem Wi-Fi aí, moça? Pega o 3G? Não pegava, a cidade nem pegou o telefone. Graças a Deus que tinha Wi-Fi, vai que acontece alguma coisa. Mas é isso mesmo. A gente fala, mas todo mundo quer um Wi-Fizinho, todo mundo quer as benesses que a cidade tem. A gente não pode nem demonizar, mas também não pode romantizar demais, nem um lado nem outro, né? É só para lembrar também um outro aspecto de cidade pequena que sempre me chamou a atenção, e o Pedro também vai me entender bem, porque como eu também é filho de nordestino, me chama muito a atenção quando você vai lá para o Nordeste, para cidades menores, e em período de política, por exemplo, como todo mundo participa muito mais, né? Algumas pessoas podem até dizer, mas se vende voto, se compra voto, ok. Mas a vida de um político de interior e da zona rural e do Nordeste, sobretudo, um político define muito mais a sua vida. Mas você pode cobrar também, ou você pode de alguma forma se beneficiar de um político que ganha um cargo público. Numa cidade grande, você vota nas pessoas sem saber quem é essa pessoa, sem conhecê-lo pessoalmente. Aí às vezes as pessoas falam assim, porque você não lembra quem você votou na última eleição. E não lembra mesmo, porque num ambiente colossal como a cidade de São Paulo e num país com dimensões continentais como o Brasil, um político tem um poder que a gente não mensura e dá poder para essa pessoa sem conhecer. E este também é um mal dessa vida alienada dos dias de hoje, dessas cidades gigantescas e de uma
complexidade de vida que você produz, mas você não sabe qual o resultado final do seu trabalho. Você tem alguém que te representa, mas você nunca conversou pessoalmente com essa pessoa. A cidade traz esse anonimato que é bom e é ruim ao mesmo tempo. De fato, a gente não tem como exigir das pessoas, no fim das contas, mesmo na seara política, que é o que faz a cidade acontecer. Não caia nessa conversinha. Agora eu vou de novo, parece que eu tô dando recado pros meus paroquianos. Mas não caia nessa conversinha de que política não serve pra nada. Estuda um pouco mais. Eu falo pros meus aqui, começa a olhar agora se você não tem alguém que você queria votar, mas não cai nessa falácia de gente que quer que você não acredite na política, justamente para esses que são ruins e estão aí continuarem se perpetuando no poder. Mas viver na cidade sem política não existe. É mais fácil a gente ficar de olho. Como o padre Alexandre disse, lá em cidades menores, no Nordeste, a política ferve, porque de alguma maneira o deputado, o vereador cruza, né, com aqueles que o elegeram de alguma maneira, sem levar em conta se o voto é comprado ou não, de novo, repetindo o que disse o padre Alexandre. Mas viver na cidade e dizer que vai se isentar da vida política, não cai nessa conversa, isso não é verdade, isso não dá certo, viu? E se você nos ouve de alguma parte do Brasil, de algum lugar que não seja uma megalópole e queira nos contestar, mande um e-mail para conversaconosco@gmail.com. Você já criou esse e-mail? Opa! Conversa conosco? @gmail.com. Manda aí então. Manda que o Alexandre vai ler tudo. Eu não leio nada que eu não tenho tempo. Agora. Eu vou não só ler, como vou imprimir, colocar em envelopes e fazer um sorteio como a Xuxa fazia na década de 80. Padres que somos, Alexandre Ferreira, o mestre. Sempre chama a atenção também o fato de que aquele que é modelo pra gente, Jesus Cristo, não foi um homem da cidade. Foi, na verdade, um homem do interior. Eu brinco sempre que se existisse a Paraíba do Norte, seria de lá que Jesus Cristo veio. E que sofreu quando chegou na cidade tudo aquilo que alguém que é de fora da cidade sofre. Preconceito, o olhar diferente, talvez, e sofreu com certeza preconceito pelo modo de que falava com sotaque, esse jeito que ele fala. Há um trecho no Evangelho de Mateus em que falam com Pedro, o seu jeito de falar era como daquele Galileu. Com certeza também dificuldades de quando se ouvia o sotaque de um outro lugar. Jesus também sofreu esse tipo de dificuldade. A cidade, por mais que seja uma instituição antiga na humanidade, à primeira vista ela nunca é acolhedora. Jesus passou por essas dificuldades. Quando você lê os evangelhos, a cada vez que Jesus pisa na cidade, há algum tipo de conflito, sobretudo nos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Jesus só chega na cidade na reta final, e quando chega e encontra situações difíceis, as enfrenta, denuncia o que precisa denunciar e, como todo mundo sabe, acaba sendo preso, julgado, morto, ou seja, o prêmio da cidade a esse forasteiro, esse que vem de fora, não é o melhor prêmio possível. Há sempre esse problema, mas dentro da cidade também, Alexandre, aí queria que você falasse, afinal é uma cultura que você também vive, como eu, a periferia é também ser de fora, mesmo dentro da cidade, né? Eu lembrei de quando eu era pequeno, aqui no Parque Santa Madalena. Quando eu era menino pequeno aqui no Parque Santa Madalena. Gente, desculpa, hoje eu tô bem cansado e quando eu tô cansado eu falo bobagem, viu? É normal. E meus pais falavam assim, a gente precisa ir no centro. Pois, outra vida, né? O meu pai falava, sabe o quê? Uma viagem. O meu falava, a gente precisa ir pra cidade. Meu pai e minha mãe falavam, a gente precisa ir pra cidade. Uai, a gente mora na cidade, né? Mas na nossa cabeça,
a periferia é um lugar tão afastado que a gente precisa ir para a cidade. O Padre Alexandre agora mora no Parque Santa Madalena, enquanto não sai a designação. Eu sou padre no Heliópolis, a maior comunidade de favela do estado de São Paulo, a segunda maior da América Latina. E é verdadeiramente uma cidade à parte na cidade. Embora a gente esteja muito próximo do Ipiranga, próximo do metrô, a gente aqui vive uma cidade à parte. Eu sempre brinco que é um gueto. As pessoas saem daqui para trabalhar, vão para a cidade e no fim do dia voltam, e a cidade enxerga a gente também como um lugar no qual não se entra. A periferia vive isso, a cidade tem esse problema. Ela trata mal, às vezes, o que vem de fora, mas ela cria lugares de fora dentro dela, como a periferia. E nesse sentido, nós podemos gerar essa empatia com um Jesus periférico, é uma imagem que nos agrada, justamente porque foi o que nós vivemos a nossa vida inteira, e dá para entender esse Jesus que sai de um cantinho lá de Nazaré da Galileia, de Nazaré, do Paraíba do Norte. Exatamente. E se dirige para o olho do furacão, para o lugar onde tudo acontece, e não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso, e muda o sentido e a forma como se relaciona este povo da cidade. Porque para aqueles que não são olhados, aqueles que são invisíveis naquele ambiente, ele vai dirigir um olhar. Para aqueles que estão no auge, estão sendo visibilizados, os saduceus e os fariseus e os comerciantes todos do templo e os invasores romanos, ele vai cutucar, vai provocar. E é a palavra de um de fora que fala para esse povo: olha, esse jeito de lidar com as coisas tem que mudar. Essa impessoalidade, ou uns que estão acima dos outros, e que não aconteça em outros lugares, mas no meio dito civilizado, é mais evidente essas diferenças, ela tem que ser transformada. E isso é fantástico, porque depois também o cristianismo, quando abandona o território de Israel, de Judá, e começa a se dirigir para outros lugares, vai levar esse jeito de ser novo que Jesus apresenta, né? Que é ser coletividade, que é viver o amor, mas olhando uns para os outros, cuidando uns dos outros. E isso muda o senso também de estar no ambiente urbano, vamos dizer assim. Se a gente conseguisse viver o cristianismo e conseguisse perceber que a mensagem de Jesus Cristo, ela é uma crítica ao jeito egoísta no qual as cidades vivem, mesmo a Jerusalém de 2000 anos atrás, se a gente percebesse que a proposta de Jesus Cristo é uma tentativa de viver de maneira civilizada, de maneira respeitosa, carinhosa, preocupada com aqueles que nos cercam, de modo que, cuidando um do outro, nós tornaríamos o lugar em que a gente vive um lugar melhor. Como seria bom? Que cidades teríamos se o respeito ao espaço do outro, o respeito à característica do outro, o respeito às escolhas do outro fossem verdadeiramente levados a sério e colocados como prioridade. Não dá pra gente maquiar as coisas. É utópico. Meu irmão, então tá na hora de começar, minha irmã, então tá na hora de começar a repensar aquilo que você acredita e de que maneira você acredita. Você vive uma utopia. Poxa, será mesmo? Vou parar por aqui porque fico nervoso. Mas então, eu vou pegar o gancho aí da palavra que você usou, utópicos, para lembrar um outro aspecto também desse tema, porque utopia significa fora do topos, né? Fora do local, e quer dizer justamente que é algo desencarnado, e não tem nada a ver. Se você olha uma proposta
proposta e tenta encaixá-lo num topos, num local, ou seja, você tenta encarná-lo, você tenta de alguma forma trazê-lo para o cotidiano, então deixou de ser utópico, né? É utópico enquanto a gente está no discurso. Quando você tenta de alguma maneira viver isso, então você está deixando com que essas ideias e ideias subversivas, eu diria até, te moldem e conduzam o seu jeito de estar neste topos, nesse lugar. E é isso que Jesus pede. Jesus não pede utopia. Jesus não pede que você se aliene, que você saia do seu lugar agora eu vou viver aqui o meu amor com aqueles que eu amo do jeitinho bonito. Tá pedindo justamente o contrário. Ele dá esse exemplo de ir para o olho do furacão, expor-se onde ninguém quer ouvir, justamente para dizer, gente, utopia não é o que eu estou dizendo, é o contrário disso. Dê a cara, mostre-se, faça acontecer, não deixe que os tentáculos desse povo maluco te domine, mas de alguma forma se faça presente e faça-se notar nesse lugar. Pois bem, você que é cidadã, você que é cidadão e crê em Jesus Cristo, lembra disso, a gente não vive um conto de fadas, a gente não vive uma utopia, muito pelo contrário, a gente vive algo concreto. Jesus diz muito claro, o reino de Deus está no meio de nós. A possibilidade de uma cidade melhor, ela está no seu meio a partir do momento em que você decide viver de uma maneira diferente. A partir do momento em que você decide não viver o seu egoísmo, a partir do momento em que você decide não viver tão somente a sua vida, a partir do momento em que você percebe que se a pessoa do teu lado, mesmo que você não conheça, o cara, a mina que pega ônibus com você, a pessoa que divide o mesmo lugar que você lá no seu trabalho, se essa pessoa está bem, automaticamente o ambiente em que você vai estar, a cidade, as pequenas cidades, as pequenas comunidades das quais você faz parte, esses lugares melhoram. Isso vai além da vida religiosa. E nesse sentido, alguns ateus conseguem ser muito melhores do que a gente na questão da empatia, na questão da preocupação com o outro. E a gente, que deveria, porque aprende do mestre, ter um discurso muito mais afinado da preocupação com o próximo, às vezes usa o discurso religioso, usa o modo com o qual a gente se relaciona com Deus para uma vida extremamente egoísta. Não pode ser assim. Dá tempo de mudar, dá tempo de se parecer mais com quem é o nosso inspirador, dá tempo de se parecer mais com Jesus Cristo. E enquanto você falava, Pedro, agora eu lembrava uma expressão que o Caetano, que eu não lembro se é católico ou não. O Veloso? Mas o Veloso? Então, mas ele tem uma frase que eu acho fantástica, uma figura de linguagem que ele atribui a São Paulo, a cidade de São Paulo, que chama São Paulo de um sonho feliz de cidade. Esse jogo da palavra felicidade com uma figura de linguagem belíssima que me fez pensar agora que as pessoas que nos ouvirão talvez estarão no ônibus, talvez estarão na sua casa, que você que escuta possa sonhar com esta feliz cidade que se apresenta diante de você, né? Seja ela qual for, que o seu sonho se torne realidade na medida de que você seja essa diferença onde quer que você esteja, né? Você é o sonho e ao mesmo tempo a concretização disso que você almeja, na medida de que você pensa o melhor não só para si mesmo, mas para todos os que te cercam, você conhecendo ou não. Muito bem, essa foi mais uma conversa, dessa vez uma conversa sobre a cidade. Antes de terminar, antes do Alexandre dar a palavra final, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a primeira edição. Se você partilhou, se você compartilhou com alguém, a gente quer agradecer também os feedbacks, as considerações que as pessoas fizeram sobre a nossa primeira edição de Uma Conversa, não é isso, Alexandre?
Exatamente, só tenho a agradecer ao Pedro aí por esta conversa animada e que nos faz também pensar em um monte de coisa e que não fique só no pensamento, mas que de alguma forma nos transforme. Um abraço a todo mundo. Um abraço, a gente volta. Talvez quinzenalmente, talvez como o plantão da TV Globo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.